Todos, graça e paz de Jesus, amém. Está aqui, querido. Queridos, quero lembrar, enquanto isso, Lomelino, está perfeito. Trava aí, meu filho. Segura, não deixa fugir, não. Está perfeito, pelo menos para mim aqui, tá? Não deixa correr, não. Tem um fone aqui, gente, de quem é? É seu? Não? Estava no banco? É seu? Senão, qualquer coisa, a gente faz um leilão aqui agora. Davi tem a ver com você, meu filho? Da Paula? Não, da Paula está dizendo que não é, está com dela no ouvido. Viviane, segura aí, depois faz uma análise aí. A gente vai fazer um DNA da orelha aí, vai dar certo. Queridos, quero lembrar que amanhã nós temos Segunda com Deus aqui na igreja. É aqui, Washington? Aqui na igreja. Então, sua presença, ela é encorajadora, confortadora, nos ajuda a caminhar cada vez mais. Vamos orar juntos para a glória de Deus. Quinta-feira, quero mais uma vez encorajar, está sendo muito legal, muito bacana. A gente tem visto aqui nas quintas-feiras pessoas que normalmente a gente não vê na quinta, estamos recebendo visitantes, né? Isso tem sido bem legal. Tem grupos aí que já estão... E a gente tem encorajado as pessoas a convidar gente para vir, tá? Método simples, relacional, leitura da Bíblia, entendeu, aplicou, momento de comunhão no final, muito gostoso. Bacana. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Atos. Atos dos Apóstolos. Capítulo 5. Tem umas coisas, eu sempre falo para vocês aqui, né? Como que o Espírito interliga as coisas, né? Semana passada e ontem, domingo passado e hoje, na minha classe, está estudando a doutrina da perseverança dos santos, né? E como muita coisa do que eu vou falar aqui, inclusive a aula de hoje, eu falei para eles assim, gente, eu acho que eu vou transformar isso em mensagem. E eles toparam, viu, gente? Então pode ser que o que eu ensinei hoje, domingo de manhã, em algum momento, vai entrar aqui. Capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. O Moura está aí, não? Cadê o Moura? Moura, muito obrigado, gente. O Moura ontem, ele foi de Deus. Acho que você trabalhou em 2 etapas, de manhã e de tarde. Foi para atender. Foi atender a loja da Naide? Seu cara, eu vou te contar, bicho. Eu botei no grupo de líderes lá as imagens que você me mandou. Alguém falou assim: ele é necessário. É o Zé Antônio, essa palavra é do Zé Antônio. Ele está lá, ele lá atrás, lá, não está nem ouvindo. Mas muito obrigado, Moura. Ontem ele deu um valor aqui na igreja incrível, né? Limpou, a igreja estava. A nossa zeladora, ela estava com dengue, está com dengue, não sei como é que está isso, né? Ela falou que só tinha condições de vir na segunda, e o Moura prontamente nos ajudou ontem aqui. Louvado seja Deus pelo sua vida. Atos capítulo 5, verso número 12. Só te chamei para almoçar comigo, você não foi, né, cara? Pô, tinha uma coisa boa para você lá. Falta grave. Pois é, chamei ele, vai almoçar comigo lá, bicho. Falta grave. O Lomelino comeu por você, tá? Fica tranquilo. Capítulo 12. Os apóstolos realizavam muitos milagres e sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito, né? Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que, pelo menos, a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Vamos orar ao nosso Deus?
Pai, muito obrigado, ó Deus, pelo dia de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer muito pela tua palavra. Muito obrigado. E peço, ó Deus, que o Senhor nos dê a instrumentalização necessária, capacidade cognitiva necessária para a gente compreender a tua palavra. E em compreendendo a tua palavra, ó Deus, abre o nosso coração para que ela seja projetada, introduzida, semeada nas partes mais íntimas da nossa vida. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Queridos, eu falei que semana passada ia ser tenso, né? A gente falou de Ananias e Safira. Você foi lá no YouTube, se você não veio, foi lá ouvir? Se não, vai lá, ouve. A mensagem pode ser libertadora para você. Hoje a gente vai falar de milagres, mas também vai ser um pouquinho intenso em algum momento, tá, gente? Então vamos lá. Na semana passada nós falamos sobre o triste caso de Ananias e Safira. Um momento terrível, trouxe uma tristeza ali no momento para a igreja, certamente. Um evento lastimável naquela comunidade que até aquele momento nós entendemos que era a comunidade dos regenerados em Cristo Jesus. Todo mundo no mesmo espírito, todo mundo no mesmo coração, e eis que Satanás então entra e planta no coração desse casal algo que não vinha da parte de Deus. E nós tentamos entender isso justamente dessa forma, como uma investida de Satanás contra o avanço da igreja. Nós estamos num momento em que a igreja está avançando, a igreja está se desenvolvendo, está crescendo, está conquistando o seu espaço. E Satanás, por outro lado, também está trabalhando, não está dormindo, ele está ali procurando como que ele pode frear esse crescimento. Ele já tentou, ele foi ousado, ele já tentou fazer isso lá em Jesus Cristo. Lá em Jesus Cristo, ele tentou, lá no dia da tentação, relatado em Mateus capítulo 4, versos de 1 a 11, já frear o avanço da obra de Cristo. Então ele fez propostas ali, vamos frear isso, não é? Não deu certo, agora ele está tentando fazer isso com a igreja. Então ele tentou por artifícios físicos, vamos prender os apóstolos, leva eles para a prisão, dá uma prensa nesses caras, eles vão ficar com medo, eles são medrosos, eles vão parar, não deu certo. Eles ficaram mais ousados ainda. Agora então vamos fazer o seguinte, está todo mundo feliz, está todo mundo alegre, vamos trabalhar a questão da moral, coloca lá um pouco de hipocrisia no coração deles, deixa alguém se levantar lá e vai quebrar um balde de água fria. Mas parece que não deu certo, a igreja continua avançando, né? Então Satanás, ele está lutando contra o avanço da igreja, ele encheu o coração desse casal com avareza e com hipocrisia. E ele fez isso com outras pessoas, como, por exemplo, o caso de Judas. Não é? A gente viu lá na semana passada, e com tantos outros, que ele, num momento de alegria, no momento em que parece que está tudo legal, que parece que está tudo unido, eis que ele começa a trabalhar. E essa tática não cessou. Até hoje, o maligno planta sementes de destruição no coração das pessoas. Ele continua fazendo isso. O seu plano é frear o crescimento e o avanço da igreja de Cristo. Então, se Satanás vê que a igreja está se estabilizando, se ele vê que a igreja está vencendo seus obstáculos, se ele perceber que os maiores problemas internos da igreja estão se resolvendo, ele começa, então, a entrar no meio e plantar a sua semente. O melhor método de crescimento de uma igreja é o Espírito Santo. Ele trabalha na vida da igreja. E o trabalho do Espírito na vida da igreja consiste em gerar unidade. A gente já falou muito disso, como que a unidade é importante para o corpo de Cristo. A promessa do Espírito foi dada num contexto de unidade. O poder do Espírito é tratado, é evidenciado, é investido na igreja dentro de um contexto de unidade. E Satanás trabalha justamente para a desunidade, para a desunião da igreja. Então, Ananias e Safira vêm quebrar essa coisa maneira que a igreja está vivendo, aquela alegria que a igreja está vivendo, isso vem acontecer. Então, quando uma igreja começa a ficar muito unida, eu falei isso na semana passada, ela pode estar correndo riscos. Se ela não tiver discernimento espiritual dos fenômenos, Satanás vai plantar a semente da destruição.
Então ele chega com a semente da avareza, ele chega com a semente da hipocrisia, ele chega com a semente da amargura, ele chega com a semente da inveja, ele chega com a semente da dissensão, do espírito faccioso, da divisão. Ele sempre vai plantar no coração das pessoas uma semente. Ele sonda corações. Satanás não conhece os seus pensamentos. Satanás não lê a sua mente. Ele não é onipresente, ele não é onisciente. Mas se é uma coisa que Satanás aprendeu ao longo dos anos, é fazer leitura corporal, leitura das intenções. Então ele sabe muito bem o ponto fraco das pessoas, aonde ele pode plantar. Hoje aqui na nossa sala a gente falava sobre perseverança dos santos. Então a primeira etapa da perseverança dos santos nós falamos sobre os salvos em Cristo Jesus perseverando, tal. E hoje nós trabalhamos aquela pergunta, e aquelas pessoas dentro do rebanho que um dia se desviaram, aquela coisa toda. E a gente falou, olha, como que é difícil você distinguir um membro de uma igreja de um salvo. É uma das tarefas mais difíceis que tem. E a gente usou o exemplo de Judas Iscariotes. E a gente falou ali da ceia, daquele momento da ceia, que estava ali unido, que Satanás encheu também o coração de Judas. Quantos apostariam que Judas era o traidor? Quantos poderiam dizer, esse homem aqui é o traidor? E nós lemos lá em Lucas capítulo 22, verso 23, que parecia que o clima ali era que ninguém desconfiava de ninguém. E eu ainda disse, se eu pudesse apostar em alguém, eu apostava em Pedro. Porque Pedro já tinha dito para Jesus que ele era o Salvador. Pedro já tinha dito para Jesus para ele não ir para Jerusalém. E Jesus disse para ele, afasta-te de mim, Satanás. Então eu falei, é Pedro o traidor. Mas Judas, ninguém desconfia de Judas. Judas é um cara legal. Judas é aquele cara, e a gente usou até uma instrumentalização, né? Ricardo fez o papel de Jesus Cristo e o Luiz fez o papel de Judas. Ele se prontificou, tá, irmãos? Eu perguntei, quem vai fazer o papel de Judas? O Liseu. Então, o Ricardo era Jesus, né? E ele era Judas, e a Rita foi aquela mulher que chegou com o incenso. Só que a gente não botou incenso, né, Ruda? Nós falamos que era um vidro de Paco Rabanne. A Rita chegou com um vidro de Paco Rabanne e chegou nos pés fedorentos do Ricardo e jogou aquele perfume caro. E o Luiz falou assim, mas por que ela fez isso? Que desperdício. Podia ter vendido esse Paco Rabanne, podia ter ajudado a igreja a abençoar os pobres. Que coração do Luiz, quer dizer, do Judas. Que coração é esse? Puxa vida, ele quer ajudar as pessoas. Quem vai dizer essa pessoa? Satanás vai encher o coração dela para ela perturbar a igreja de Cristo. Você diria isso? Ninguém vai dizer um negócio desse. Olha como que é difícil essa linha, né? Então, quando uma igreja começa a ficar muito unida, ela corre risco. E eu queria receitar para você o texto de Provérbios, capítulo 4, verso 23, que nós lemos ele na semana passada. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Deu para você entender? Acima de tudo, guarde o teu coração, porque dele depende toda a sua vida. Examine o seu coração. Coloca o seu coração à prova. Tenha coragem de investigar os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas ações. Seja sincero com você, porque isso pode salvar você e a sua casa. Presta atenção nisso. Isso é libertador para você e para a sua casa. Coloca o seu coração à prova. E se você identificar uma sementinha de Satanás no seu coração, se você identificar uma sementinha de inveja, de divisionismo, de ódio, de qualquer coisa que não venha da parte de Deus, peça a Deus para arrancar essa sementinha do seu coração. Eu vou dizer para você quais são os frutos que Satanás planta no coração das pessoas. Gálatas capítulo 5, verso 19, diz assim, ora, as obras da carne são manifestas da seguinte forma, imoralidade sexual, impureza e libertinagem. E você fala, pastor, não estou nessa. Minha vida é santa nisso. Beleza?
Ele diz, idolatria e feitiçaria. Você fala, pastor, já me converti, eu não sou uma pessoa idólatra, eu não pratico feitiçaria, mas ele continua. Idolatria, feitiçaria, ele vai dizer depois ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. Sabe o que é facção? Hoje eu ensinei isso na minha classe. Facção não é PCC, Comando Vermelho, não é disso que ele está falando aqui. Sabe o que é facção? É toda vez que se reúne 2 ou 3, mas não em nome de Jesus, para fofocar dos outros, para falar dos outros, para falar mal dos outros. Isso é facção. Para tentar organizar um movimento que não é legal na igreja. Isso é facção. E ele vai dizer assim, facção, não é isso? Inveja. A Bíblia diz que inveja é a podridão dos ossos. É aquele desejo de ser ou de obter o que o outro tem. Às vezes não é de ter o que o outro tem, você tem até mais. Mas é de ser o que o outro é, de tomar o lugar do outro, de se colocar na posição da outra pessoa. E ele vai dizer, embriaguez, de novo, orgia e coisas semelhantes a essa. E ele continua, eu os advirto como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Por quê? Porque isso não é evidência de convertidos. Isso não é evidência de salvos em Cristo Jesus. Peça a Deus que plante no seu coração a semente do Espírito. E os frutos do Espírito, Paulo vai dizer, é amor, alegria, paz, olha como que é diferente. Paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E ele vai dizer, contra essas coisas não há lei, diz Paulo, porque os que pertencem a Cristo, eles já crucificaram as obras da carne com as suas paixões e com os seus desejos. É evidência de salvação, é diferente. Vamos ao texto, verso 12. Os apóstolos, então, realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no Pórtico de Salomão. O Pórtico de Salomão é o lado oriental do templo. O Pórtico de Salomão é um corredor. Imagina um corredor enorme, aqui, ó, só que vai até lá na esquina. E cada lado desse corredor tem colunas, aquelas colunas greco-romanas que você costuma ver em templos mais antigos, até batistas, não é? Que tem aquelas colunas redondas. Ele era cercado por essas colunas e coberto em cima. Então as pessoas, para fugir do sol, para fugir da chuva, elas ficavam nesse lugar e ali encontrava, batia papo e tal. Ali virou um lugar de encontro do povo de Deus. Foi nesse lugar, por exemplo, que, segundo o capítulo 3, verso 11, Pedro pregou ali um dos primeiros sermões da igreja. Muitas pessoas iam até esse lugar, o Pórtico de Salomão, ouvir os apóstolos e buscar cura para suas doenças. Eles iam justamente nesse lugar. Não ia lá dentro do templo, mas ia nos pórticos que rodeavam, desse lado oriental. Mas existe uma informação escondida no verso 12, e é interessante a gente olhar esse verso 12 à luz do capítulo 4, verso 30, porque o capítulo 12 é uma resposta de oração. Então, o povo que gosta de orar, olha a resposta da oração feita no capítulo 4, verso 30, quando eles oraram assim, Senhor, estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Então, no capítulo 5, verso 12, Deus está respondendo à oração dos apóstolos. Eles estão estendendo a mão, eles estão curando. Então, essa oração ela está em perfeita consonância com a vontade de Deus. Nós vimos que essa oração era totalmente voltada para o reino, quando nós estudamos o capítulo 4. Eles não pediram nada para si mesmo. Eles não pediram nem livramento.
Eu já falei aqui algumas vezes, vou repetir, eu acho que a gente precisa aprender a orar. Nós oramos muito, mas a gente vê poucos movimentos de Deus na igreja. Talvez a gente precisa reorientar a nossa oração. Nossas orações precisam estar alinhadas com Deus. João, que estava presente nesse dia, ele sabia muito bem disso. Então, quando ele foi ensinar sobre oração às igrejas que ele pastoreou, ele disse assim, está lá em 1 João capítulo 5, versos 14 e 15. Esta é a confiança que nós temos quando nós nos aproximamos de Deus. Ele está ensinando a igreja dele sobre oração. Ele estava aqui nesse dia. Ele viu todo esse movimento. Ele aprendeu de Jesus. Agora ele está ensinando para a sua igreja. E ele diz, esta é a confiança que nós temos quando nós nos aproximamos de Deus. Se a gente pede alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que nós pedimos, nós sabemos que nós já temos dele o que nós pedimos. Porque ele aprendeu a orar segundo a vontade de Deus. E ele está ensinando a sua igreja a orar segundo a vontade de Deus. O apóstolo Tiago, que também estava presente nesse dia, ao ensinar sobre a oração também a sua igreja, está lá em Tiago capítulo 4, versos de 1 a 3, ele também ensina. Ele diz, de onde vêm as guerras e as contendas que existem entre vocês, disse Tiago? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não têm. Vocês matam, vocês invejam, mas vocês não conseguem obter o que vocês desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, disse Tiago. Vocês não têm, porque vocês não pedem. E quando vocês pedem, vocês não recebem, porque vocês pedem por motivos errados, para gastar nos seus próprios prazeres. Você pede para Deus abençoar você, mas não para que você abençoe o reino, mas para que você abençoe a você mesmo. Então a igreja de Cristo precisa aprender a orar. E Deus responde orações. E o verso 12 é a resposta de oração de Deus. É uma mostra para a igreja. É uma mostra para a igreja de hoje. Ora que Deus responde. Mas precisa orar segundo a vontade de Deus. Depois, no verso 13, ele vai dizer, dos demais, presta atenção nesse texto, porque ele é o ponto-chave aqui. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. É aqui que nós vamos pegar mais pesado, certo? É aqui que é o ponto nevrálgico desse extrato que nós lemos aqui hoje. O que aconteceu com Ananias e Safira provocou um duplo sentimento no povo. Num certo sentido, o tiro parece que saiu pela culatra. Culatra é a parte de trás de uma arma. Você já deve ter visto o desenho do Pica-Pau, que o Leôncio, o Zé Corubu, quando tenta matar o Pica-Pau, às vezes o tiro sai por trás. Saiu pela culatra, atingiu quem estava apertando o gatilho. Então, num certo sentido, parece que foi isso que aconteceu. Não é? Teve gente que ficou preocupado em ir aos cultos daquela igreja. Imagina isso aqui, gente. Você convida uma pessoa para ir à igreja sua e a pessoa diz para você assim, eu não vou lá na sua igreja não, tá doido, morreu dois lá já. Já pensou um negócio desse? Era o que estava acontecendo aqui. Muita gente ficou com medo de morrer. Eu não vou lá não, porque aquilo ali é perigoso, aquele ambiente é perigoso. Imagina, você chama a igreja gente para ir na sua igreja, a pessoa diz para você, o ambiente lá é perigoso. O Deus dos cristãos é muito severo. Amados, presta atenção, que você não vai ouvir isso aqui muito, tá? Parece estranho o que eu vou te dizer, mas deveria ser assim. Sabia disso? Deveria ser assim. As pessoas deveriam respeitar mais o Deus dos cristãos. O incrédulo, ele deveria pensar muito antes de entrar dentro de uma igreja cristã. Deveria ser assim. Sabe por quê? Porque aqui é o lugar onde o Deus Altíssimo é adorado. Nós cremos que Deus se manifesta no meio do seu povo. Nós cremos que Deus se manifesta no meio dos louvores. Nós cremos que onde há 2 ou 3 reunidos em torno do Senhor, Ele está presente. Então deveria ter sim medo, porque o Deus Altíssimo, aquele que há de julgar toda a terra,
aquele que um dia virá para apanhar a sua igreja, aquele que tem a espada flamejante em suas mãos, aquele que é narrado como que todo joelho um dia haverá de se dobrar diante dele. Esse é aquele que nós cremos que está na igreja. Então tem que ter cuidado sim quando entra na igreja. A igreja aqui é o lugar onde a santa palavra de Deus é exposta. Então tem que ter medo sim. Eu me lembro de um rapaz que sempre ia para a faculdade comigo quando eu morava em outra cidade. E eu já ouvi dele, já ouvi de outras pessoas que diziam que tinha dificuldade de ir à igreja, porque o medo que eles tinham, sabe qual que era? Não era de morrer, era de se converter. Eu vou acabar me convertendo. Medo de morrer para si mesmo. Aqui é o lugar onde o pecado é revelado. Então tem que ter medo de vir aqui mesmo. Porque aqui o pecado, à luz da palavra de Deus, é revelado. As palavras da Bíblia, elas podem absolver uma pessoa ou condenar uma pessoa. Você sabia disso? Que coisa complexa é quando você conhece a verdade, quando você é informado da verdade, quando você passa a identificar que você é um pecador, mas você não muda. Pedro, que estava nesse dia, escreveu para a sua congregação e disse o seguinte, deve ser 1 Pedro 5,20, ou então 2 Pedro 5,20. Se tendo escapado, presta atenção, o pessoal da minha turma tem a ver com o texto de Hebreus que nós lemos lá embaixo hoje, tá? A gente mexeu naquele texto confuso de Hebreus capítulo 6, versos de 4 a 6. Olha o complementozinho aqui de leve, né? Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se essas pessoas encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, então em pior estado estão do que no princípio. Agora olha o verso 21. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça. Era melhor não conhecer. Do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhe foi transmitido, confirmando-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão voltou ao seu vômito e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Olha só que coisa. É melhor não ter ouvido. Então é perigoso sim. Eu vou dizer uma palavra dura, mas verdadeira. Se não for para seguir a Cristo em arrependimento, em fé, não entra não. Se você não tiver as manhas, como diz, não entra. Se não for para vir em arrependimento e fé, cuidado. O meu Deus é amor, mas é fogo consumidor. O meu Deus levará consigo os seus para a sua glória, mas também juntará os ímpios com a sua pá e lançará no fogo ardente. O meu Deus tem o cajado do bom pastor na sua mão, mas a espada da justiça no seu poder. O meu Jesus dirá: bem-vindo, amados do meu Pai, mas também dirá a uma multidão maior ainda: afasta-te de mim, porque eu nunca te conheci. Presta atenção da mensagem do capítulo passado. Respeita o Deus da igreja. Esse foi o recado no caso de Ananias e Safira. Respeita o Deus da igreja. Alguns prováveis judeus tementes a Deus, mesmo ainda não convertidos, ainda consideravam, olhava para aquela reunião lá no pórtico, falava: ih, rapaz, os caras ali são de Deus mesmo, hein? Olha o que eles estão fazendo. Eles estão igual Jeú com a espada na mão, eles estão igual Elias no Monte Carmelo. Os caras são fera, hein? Vai ver que é de Deus, hein? Mas tinha uma galera que nem ousava passar lá perto, com medo do Deus dos cristãos. Então, é para ter medo mesmo. É para respeitar o Deus dos crentes mesmo.
capítulo 14, verso 14, o outro efeito. Um efeito foi o medo, agora olha o outro. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e Deus acrescentava. Olha só que coisa. Por um lado, tinha gente com medo de ir ao culto. E, por outro lado, um monte de gente se convertendo e indo ao culto. Mudou o polo da coisa, não é? Ao mesmo tempo que tinha gente com medo, só observando, muitos foram tocados pelo Espírito e entregavam a vida a Cristo. Muita gente se voltou para Cristo com confiança de quem ele era, o Filho do Deus vivo, o Messias, o esperado, o Salvador. Muita gente viu isso, mesmo na severidade de Deus, mesmo na disciplina de Deus. Presta atenção, gente. A igreja ela não precisa ficar com medo de disciplinar. Muita gente vai virar as costas para a igreja de Jesus quando ela disciplina. Muita gente ameaça ir embora. Muita gente começa com um monte de gente para tentar garear gente para ficar do lado, né? Olha que injustiça estão fazendo comigo. Mas muitos outros Deus há de acrescentar ao rebanho do Senhor Jesus. Muitos outros verdadeiros crentes e consagrados Deus vai acrescentando ao rebanho de Jesus quando a igreja leva a Deus, o seu próprio Deus, a sério. Porque o mundo descredibiliza o Deus da igreja pelo próprio descrédito que a igreja dá ao seu Deus. A maneira como nós descredibilizamos o nosso Deus, o mundo faz pior ainda. Mas quando nós levamos a sério o nosso Deus, tanto em amor como em justiça, Deus também responde à vida da igreja. O grande problema, gente, presta atenção numa coisa, foi formado nas igrejas, ao longo dos anos, uma cultura da seguinte forma: os crentes precisam fazer tudo para que as pessoas venham para a igreja. Ontem eu estava reunido com um grupo e me perguntaram assim: pastor, Jesus era muito chato? Jesus era muito severo? Jesus era rabugento? Ou Jesus era igual o The Chosen? Então, igual a classe dos juniores, né? Cachorro vai para o céu, Adão tem umbigo, tem churrasco no céu. Eu respondi para eles o seguinte: Jesus é radical. Você já viu Jesus tentando convencer alguém a vir no próximo culto? Você não vê isso. Sabe por que ele não faz isso? Porque o que ele tem na mão é precioso demais. Porque o que ele tem na mão é poderoso demais. Porque isso aqui, você tem que comprar um campo, crendo que aquela pérola que você tem lá naquele campo vale mais do que tudo que você tem. Porque ele tem na mão uma pérola que você tem que olhar para todos os tesouros da sua vida e rejeitar todos os tesouros da sua vida por amor àquela pérola que ele tem na mão. Então a ideia não é que você tem que vir a Jesus com seu monte de tesouro para que ele acrescente outros tesouros a você. A ideia é que você olhe para Jesus e perceba que você tem que renunciar todos os seus tesouros por amor a ele. Então você não vê Jesus convencendo ninguém a vir no próximo culto. Você vê Jesus dizendo para os seus discípulos: você quer ir? Vai também. A igreja não precisa, porque nós criamos uma cultura do cliente. Então a gente faz de tudo. A gente bajula. A gente serve cafezinho lá na porta. A gente diz que amamos a presença da pessoa no culto. Eu nunca vi Jesus fazer isso. Eu vi Jesus sendo pontual. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Se você negar você mesmo, se você pegar a sua cruz, se você me seguir, você vai ter vida. É isso que eu ouço ele pregar. Tenso, né, irmãos? Texto de milagres, falar um negócio desse.
Muita gente foi contra, mas muita gente se voltou para Jesus. Veja que interessante, nos primeiros sermões, Lucas fala que 5.000 homens se converteram. 5.000 homens, está no capítulo 4, verso 4. 5.000 homens se converteram. Agora ele cita homens e mulheres. Por que ele diz isso? Porque a cultura da época favorecia a conversão dos homens. Eles ouviam a mensagem, era eles que estavam lá andando naquele pórtico. Você não vê presença muito de mulher ali, não. É homem que participa daquilo ali. É eles que estão ali interpretando a mensagem, julgando a mensagem. Eram eles que estavam nesses lugares. No geral, as mulheres estavam nas suas demandas diárias, suspirando sobre a possibilidade do Messias. Como Maria, por exemplo, quando recebeu a visita do anjo. Quando Isabel, quando recebeu a visita do anjo, suspirando a chegada do Messias. Mas agora, elas são contadas com a multidão dos que creram. O evangelho estava entrando no interior da vida privada das pessoas, as famílias estavam se voltando para Jesus, a salvação estava entrando dentro da casa das pessoas. Olha que coisa linda. Assim como houve uma trama familiar para roubar o Senhor, e esse pecado ceifou aquele casal, agora o evangelho entra para restaurar famílias inteiras. Muito interessante. Verso 15 vai dizer que de modo que o povo também levava doentes às ruas, colocavam nas camas e macas para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Presta atenção, muita gente olha para esse texto e diz assim, nossa, o pessoal botava doente, a sombra de Pedro curava, mas não é isso que está escrito aqui, gente? Era uma expectativa que tinha que isso pudesse acontecer. Então as pessoas levavam, colocavam lá para que quando Pedro passasse, quem sabe a sombra dele já curava, né? Mas pode ser que acontecesse mesmo. Uma sequência daquilo que Jesus fez quando aquela mulher tocou na orla do seu manto. A gente precisa entender aqui que tem uma sequência de acontecimentos. Afluíam também multidões das cidades próximas, Jerusalém, trazendo seus doentes, os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Então, estava vendo uma coisa muito linda. Esses dois versos falam indiretamente um pouco sobre a missão da igreja. Em que sentido? O evangelho está sendo pregado aqui de duas formas. Existe a palavra dos apóstolos e existe aqui as ações dos apóstolos. Então, essas duas coisas juntas estão formando a pregação do evangelho. O poder do evangelho está sendo transmitido ao povo. Okay? E essas ações eram exatamente a continuidade daquilo que Jesus fazia. Eles estavam fazendo aquilo que Jesus treinou eles para fazer. Jesus treinou esses homens para fazerem isso. Então, Jesus pregou, Jesus ensinou, Jesus cuidou das demandas das pessoas. Ele fez isso. E ele treinou. Ele enviou seus discípulos e disse, olha, vai entrando de casa em casa, prega o evangelho, cura doente, cura enfermo, repreende espírito imundo, vai fazendo isso para eles. Isso é um treinamento. Eles voltaram, feliz, deu certo. Agora estão fazendo de novo, né? Então, Jesus fez todas essas coisas. Naquele tempo, foram curas e milagres. Deus ainda faz isso hoje? Faz, mas talvez de uma maneira não tão assim. Deus ainda cura pessoas? Cura. Pastor, Deus é poderoso para curar uma pessoa em estado terminal? Eu creio nisso. Já ouvi testemunhos de pessoas curadas. Talvez você tenha ouvido também. Mas não é bem assim que acontece hoje. A gente está vendo o tempo todo. Eu queria ter esse pole, gente. Toda vez que eu passo aqui na frente do hospital, viu, Rodrigo? Eu oro para você ficar desempregado. Toda vez que eu passo na porta daquele hospital, de carro, eu sou incomodado a orar para aquele negócio fechar. Eu peço, Senhor, cura essas pessoas. Levanta essas pessoas. E oro para alguns partirem. Também oro. Não oro para todo mundo ser curado, não. Tem gente que precisa morrer para ser liberto. Liberto da dor, do sofrimento. Eu peço, Senhor, chega lá alguém, fala o coração dessa pessoa. Talvez esteja na hora dela ir. Está sofrendo, não tem volta. Mas aqueles que podem voltar, levanta, devolve as suas famílias. Quem dera eu tivesse o poder. Às vezes eu vou visitar uma pessoa no médico, no hospital, como eu fui visitar a Marise, aqui do irmão Anésio, que agora já está em casa. E a gente passa, às vezes eu entro aleatório em outros lugares, eu oro, tem um doente.
Quem dera se eu tivesse poder de passar ali e a minha sombra e as minhas mãos fossem curando todo mundo, mas não é assim que acontece. Entretanto, as demandas chegam diariamente até nós. Nós precisamos orar pelas pessoas, cuidar de doentes, aconselhar desanimados, pregar o Evangelho. Isso é um dever nosso. E como que isso pode ser realizado? A gente vê hoje, por exemplo, a Igreja de Cristo, porque a igreja não é só aqui, mas a gente pode fazer isso através de projetos. Como você vê, por exemplo, a Cristolândia, que projeto lindo de recuperação de pessoas drogadas. Nós podemos fazer isso através de projetos de capelanias hospitalares e escolares. Podemos fazer isso através de ação social, quando você entende que a ação social não é só pegar essa parte mais fácil da ação social, é você pegar uma cesta básica e dar a uma pessoa. Essa é a parte mais fácil. Você desembolsar aí do seu bolso 50, 100 reais, 150, ou então trazer da sua casa um alimento, e alguém se projeta, pastor, eu levo. Essa é a parte mais fácil da ação social. Mas a ação social de igreja não é isso. O nome disso é assistencialismo. A gente leva a ação social e leva junto a palavra de Deus. Então a gente pode fazer isso desse jeito. Demandas individuais, pessoas que Deus leva até você, visita. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já se sentiu tocado alguma vez a visitar uma pessoa aleatoriamente? Não aquela pessoa que você conhece, mas aleatório. Pensei numa pessoa na igreja, pastor, eu ouvi o senhor pedindo oração lá, um dia Deus me tocou, um sábado ou uma noite, eu saí da minha casa e eu fui lá visitar essa pessoa. Você já sentiu isso nesses anos todos que você tem dentro da igreja? Isso é uma forma de pregar o evangelho. Isso é uma forma de ajudar as pessoas. Você quer ver uma outra coisa? A igreja local, né? Algumas igrejas são mais fortes em determinadas áreas de atuação, parcerias, a gente pode oferecer parceria, como, por exemplo, nós vamos ajudar agora, tenho que até mandar uma mensagem para ele, lá em Maria da Fé está fazendo um sopão lá, aquele pastor que a gente orou tanto pelo filho dele, que foi alvejado de bala, morreu. Onde é que está o casal? Pediu demissão, tempo, pastor Renato, né? E a Marilda. O que eles estão fazendo? Estão de luto, chorando a morte do filho? Não, eles estão ali em Maria da Fé fazendo sopão. Vamos entrar nessa? Vamos. Mandei para a liderança já fez umas propostas lá da gente ir lá ajudar, mandar dinheiro para o sopão. São formas que a gente tem de dar sequência a essa realidade que Jesus veio fazendo, que os apóstolos vieram fazendo. Não é? E esses fazeres, eles não são funções exclusivas de pastores e líderes, mas um dever de todos nós enquanto servos, que continuamos a fazer aquilo que Cristo fez. Aliás, a gente vai ver lá no capítulo 6 que uma outra estratégia de Satanás para frear a igreja é encher os líderes de compromisso, porque aí eles não podem pregar e nem orar. Então vamos enchê-los de compromisso. Não é? E aí Pedro, naquele discernimento espiritual, falou, opa, peraí, não é assim não, gente. Se eu fizer isso aí, eu não prego mais. Se eu fizer isso aí, não tem briga espiritual aqui. Então isso aí não, levanta entre vocês aí gente para fazer, vocês precisam dar continuidade. Então não são deveres apenas dos líderes. Isso é dever de todo aquele que foi salvo pela cruz, que entende o evangelho, e que sente no seu coração o ardor de continuar fazendo aquilo que Cristo começou a fazer. E que os apóstolos deram sequência. E que agora chega até nós essa demanda. Muitas dessas pessoas que foram ajudadas, não eram necessariamente crentes em Jesus. Mas a igreja atendia todas as necessidades. Tinha gente que chegava e não era crente ali, não tem a ver com isso. Mas eles estão ajudando, porque a igreja entendeu a visão, comprou a ideia. Não é? O que a gente aprende aqui hoje? Como é que a gente fecha isso aqui hoje? Esse pequeno extrato, ele vai anteceder mais uma tentativa de Satanás de conter o avanço da igreja. Você vai ver que doravante vai ter briga, vai ter prisão e tudo mais. No próximo texto a gente vai ver um pouquinho mais de perseguição. Mas o que a gente aprende hoje? Primeiro, a gente precisa aprender a orar. A oração é uma ferramenta muito poderosa, mas ela precisa ser usada corretamente. Precisamos aprender a orar. Os crentes andavam juntos. Nós precisamos valorizar os nossos encontros. Deus se manifesta no meio do seu povo reunido.
A gente precisa valorizar o encontro. É um momento como esse que, às vezes, uma palavra, uma música, um texto bíblico tem uma virada de chave na sua vida. Nós devemos chegar a Deus com arrependimento e confiança em Cristo. Essa é a fé que nós precisamos chegar em Deus. Igreja, culto, adoração, eu aprendo que é coisa séria, ainda que você não alcance esse entendimento, mas é. Portanto, não perca a reverência quando você estiver na presença do Senhor. Ok? Presta atenção, gente. Igreja não é o prédio. A gente sabe disso, está careca de saber. Isso é pergunta de EBD. Igreja é pessoa ou é templo? Isso é pergunta de escola bíblica dominical. A gente sabe que igreja não é templo. A gente sabe que não tem a ver com espaço físico. Mas a reunião dos salvos, isso sim. Então, se a gente crê que a presença de Deus se manifesta, que Deus age no meio do seu povo, a gente tem que valorizar esses encontros. Sair da sua casa com espírito de culto. Sair da casa da gente, eu vou ao culto, eu vou cultuar o meu Senhor, eu vou adorar o meu Senhor. Eu estou indo para lá para, junto com o povo de Deus, nos unirmos para adorarmos aquele que vive, que reina para todo sempre, o Senhor da igreja. Que coisa! Aí eu vou olhar no espelho e eu vou ver a melhor roupa dentro da minha realidade para colocar, no meu caso, esse aqui. Só não pode botar aquele meme tô bonitinho, tá, gente? Mas você vai olhar lá e tal, vai ver sua roupa, vai ver se ela está muito indecente, né? Que às vezes, poxa, mas não está legal, eu vou tomar o lugar de Cristo, né? Vou mostrar meus bíceps, meus tríceps, os meus contornos, então isso não vai ser legal, então eu não posso transmitir isso, vou ver minha roupa, vou ver como que eu vou me posicionar na presença do meu Deus, na hora do culto, vou levar lanche, vou pedir pizza na hora do culto, vou trazer aquele monte de pipoca, copo d'água. Não, peraí, é hora de adoração, é hora de reverência ao nosso Deus, temos que tomar cuidado com isso, né? Então, não perca essa reverência, leve o evangelho para dentro da sua casa. Isso é dever dos pais. Nós temos que levar esse evangelho que estava entrando dentro das casas. É nosso dever de levar para dentro da casa da gente, sentar com os filhos da gente, discipular, evangelizar, se for o caso. Não deixa perder isso. A gente está aprendendo aqui no Homem ao Máximo como que isso é importante. Aliás, gente, no dia 7, nós vamos formar 2 turmas de Homem ao Máximo e uma de Mulher Única. Vai ser um culto lindo que nós vamos fazer aqui na igreja da formação desse pessoal, né? Aliás, a nossa confraternização, o pessoal do Homem ao Máximo fica ligado, e da Mulher Única lá nos grupos, que nós vamos ver como é que nós vamos fazer essa confraternização aí, tá? Então, leve o evangelho para dentro da sua casa, coloque a sua vida à disposição do Senhor para você servir pessoas. Isso é cristianismo, gente. Cristianismo não é só vir para a igreja. Cristianismo também é servir pessoas. Enquanto mais crentes se mobilizam nessa direção, se colocam à disposição dentro do seu limite, dentro da sua realidade, mais alcance nós temos para poder dar continuidade, né, ao que nós aprendemos aqui nas Escrituras Sagradas. Amém? Amém. Fica de pé aí, irmão, então. Amém. Amém ou não, irmãos? É isso aí, Igreja de Jesus. Maravilha. Vamos orar ao nosso Deus, tá? Hoje de manhã, hoje à noite eu vou pregar sobre porta estreita, caminho largo, essa coisa toda, né? Aí eu estava pensando, porque eu falei, essa semana, eu falei assim, gente, eu preciso pregar. O Ricardo pregou semana passada, né? Eu falei, o Ricardo já bateu no pé da cabeça das pessoas aí, vou pregar uma mensagem de encorajamento, né? Mas aí você pensa assim, como é que você entra dentro do inferno e vai pregar? Não tem como. Você precisa entender que a Bíblia parte do princípio que enquanto você não aceita Cristo, as pessoas são pecadoras, né? E eu tento encontrar aquela palavra mais branda, mas aí eu vou procurar em Jesus, e não vejo ele falando também, o apóstolo Paulo, Pedro, João, aí eu falei, então, mas vai ser leve, tá? Então hoje à noite nós vamos falar sobre aquele texto maravilhoso, né,
dos dois caminhos, das duas portas, dos dois destinos, das duas multidões, onde é que isso vai dar na vida da gente, qual é o lugar que nós estamos nessa trajetória. Pai, leve-nos para casa na Tua presença e aplica essa palavra em nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Forte abraço, que Deus te abençoe.